Oi, gente, bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, dependendo do horário que vocês possam assistir a videoaula. Vamos ter mais uma aula de história, capítulo 4 do livro de vocês, tá? Vamos começar falando dos povos da Mesopotâmia. Terra entre rios. Trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Quer dizer que a Mesopotâmia ela está entre dois rios, e esses dois rios é chamado de Rio Tigre e Eufrates, certo? Temos aí um mapa, né, de localização, ok? É uma região de interesse histórico e geográfico mundial, né? Mesopotâmia, temos aí um pequeno esquema, né? Terra entre rios, chamado Tigre e Eufrates, ok? Os dois rios, né? Um do lado direito, um do lado esquerdo, e a Mesopotâmia bem centralizada entre eles. Crescente fértil. O que é que nós denominamos de crescente fértil? Região do Oriente Médio, excelente para a agricultura, por isso que é crescente e fértil. Tinha um formato de uma lua crescente e seu território possuía um solo fértil. Temos aí novamente, né, um mapa de localização dessa crescente fértil, que é justamente um excelente território para a agricultura, né? A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades, oriundos de diversas localidades. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Foi a partir daí que começou a surgir, né, a partir dessas diversas localidades, né, de terra fértil, passaram a surgir, né, as sociedades mesopotâmicas. Esses povos, quais eram, né? Quais foram esses povos? Os sumérios, amoritas, acádios, hititas, elamitas, cassitas e arameus, certo? Cidades importantes: Nippur, Uruk, Saruk, Agade, Babilônia, Uquis, Assur, Lagaste, Du, Is, Mare e Ur, Eridu, certo? Personalidades históricas da Mesopotâmia. Nós temos Assurbanipal, Hammurabi, Sargão, Nabucodonosor, Marduk, Tigre-Pisser. Os sumérios. Os sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. A região foi ocupada em 5.000 anos antes de Cristo pelo povo sumério, que ali construiu as primeiras cidades que a humanidade tem conhecimento, como Uruk e Lagaste. Sua organização política era semelhante a uma confederação de cidades e estados, governadas por um chefe religioso e militar que era denominado Patés. Temos aí a pirâmide. Essa pirâmide é a organização social da Mesopotâmia. Temos lá no topinho da pirâmide
os sacerdotes, logo depois aristocráticos, logo em seguida militares, depois os comerciantes, artesãos, os camponeses e no final da pirâmide nós temos quem? Os escravos, né? Tudo isso faz parte da organização social da Mesopotâmia. E quem governava nesse tempo? Justamente quem estava lá no topo, né? Sacerdotes, aristocráticos, e assim vai descendo a pirâmide, tendo essa organização social, certo? Da sociedade. Os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Esta consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete, que imprimia traços com forma de cunha. Possuía um complexo e completo sistema de controle da água dos rios. Né? A partir desse conhecimento de desenvolver essa escrita, eles possuíam um sistema de controle da água dos rios. Né? Aí nós temos uma placa, essa placa representa a escrita, né, dos sumérios, né, escrita cuneiforme. Temos também, né, a linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e desenvolvimento da técnica. Os sumérios realizavam obras de irrigação, barragens e diques. É justamente, né, devido a esse controle das águas desses rios, através dessa escrita, eles realizavam essas obras de irrigação, barragens e diques. Utilizavam técnicas de metalurgia do bronze, eram politeístas, certo? Cidades sumerianas. Venerador, temos aí um mapa de localização, né, da Suméria. Amoritas. Os amoritas, com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia um grande e unificado império que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Os amoritas, povos semitas provenientes da Arábia, edificaram então o primeiro império babilônico. Este povo é conhecido também como antigos babilônicos, o que os diferenciava dos caldeus, fundadores do segundo império babilônico, denominados neobabilônicos. O soberano que mais se destacou foi Hammurabi, 1728 a 1686, que elaborou um código de leis, o Código de Hammurabi. O caráter das leis que constituíam o Código de Hammurabi era bastante severo. A pena era equivalente à falta cometida. Assírios. Os assírios de origem semita, os assírios viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio a.C., passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Suas conquistas foram além da Mesopotâmia, chegando ao Egito. O centro administrativo do Império Assírio era Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal, com mais de 22 mil placas de argila. Olha aí, belíssima imagem, né? A muralha assíria. O exército assírio era notável e muito cruel com os povos dominados. O alistamento para o exército era obrigatório. Os caldeus, de 612 a.C. a 539 a.C., povo de origem semita que se estabeleceu na Baixa Mesopotâmia no início do primeiro milênio antes de Cristo. Os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios. Quer dizer, os assírios foi a sociedade que nós vimos anteriormente, né? Algumas de suas características, lógico.
Nabucodonosor foi o soberano mais conhecido dos caldeus. O Império dos Caldeus durou apenas 73 anos, pois foi incorporado ao Império Persa. Famoso pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel, governou por quase 60 anos e após sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. Cultivavam trigo, cevada, linho, gergelim, né? Onde era extraído também para azeite, alimentação e iluminação, árvores frutíferas, raízes e legumes. Tudo, né, relacionado à agricultura. Era a base da economia. A economia da base mesopotâmica era meados do terceiro milênio a.C., baseava-se na agricultura de irrigação. Tivemos também babilônicos, né, um pouco de suas características, para que nós possamos compreender. A astronomia foi a principal ciência da Babilônia. Os babilônicos dividiram o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias e os dias em 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. A matemática entre os caldeus alcançou grande progresso. As necessidades do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento da matemática. Os mesopotâmicos usavam um sistema matemático sexagimal, baseado no número 60. Até o nome é difícil. A medicina, os progressos da medicina foram grandes, assim como o direito à matemática, a medicina estava ligada à adivinhação. A escrita cuneiforme, grande realização sumeriana usada pelos sírios, hebreus e persas, surgiu ligada à necessidade de contabilização dos templos. Era uma escrita ideográfica na qual o objeto representava uma ideia. Literatura. Destacaram-se o mito da criação e a epopeia, né? A aventura de amor e coragem desse herói-deus, cujo objetivo era obter a imortalidade. Gilmanes. O Código de Hammurabi foi até pouco tempo o primeiro código de leis que se tinha notícia. É uma compilação de leis sumerianas mescladas com tradições semitas. Contém nesse código, 282 leis, abrangendo praticamente todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, família, adultério, falsas acusações e escravidão. O Código de Hammurabi. Entre eles, podemos destacar o artigo 25, de 227. Se um construtor edificou uma casa para um avilão, mas não reforçou seu trabalho e a casa que constituiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. A arquitetura foi a mais desenvolvida das artes, caracterizou-se pelo exibicionismo e pelo luxo. Constituíram templos e palácios que eram considerados cópias dos existentes nos céus. Aí nós temos na Mesopotâmia, os deuses representavam o bem e o mal, o centro da civilização sumeriana era o templo, a casa dos deuses que governavam a cidade. Ao redor do templo desenvolvia-se a atividade comercial. O Patesi representava o deus e combinava poderes políticos e religiosos. Principais deuses da religião mesopotâmica. Temos o deus da chuva, da primavera e da fertilidade, Temos o deus protetor da cidade de Babilônia, Marduk. Temos o deus do vento e das chuvas, Eliu. Temos o deus do sol, Samar. Deus do céu, Anu.
Gente, assim concluímos a nossa videoaula. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.